Queridos filhos, no Evangelho de hoje, nós temos uma bonita maneira da expressão da pedagogia de Deus para conosco. Sim, nós vemos Jesus que inicia o Evangelho fazendo uma pergunta mais ampla, uma pergunta aberta. Não é uma pergunta retórica, não. Jesus realmente quer ouvir respostas. E a primeira pergunta que ele faz é: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, os que estão fora, os que não convivem comigo, os que não sabem quem eu sou, o que dizem a meu respeito? Bom, e aqui cabe respostas de todo tipo. Aqui também hoje. Quem está fora do cristianismo, ou quem se diz cristão, mas não tem intimidade com Jesus, dá todo tipo de resposta. Jesus foi um grande psicólogo, Jesus foi um grande coach, Jesus foi um grande assistente social, Jesus foi não sei o quê, né? Essa semana alguém mandou um vídeo de um filósofo dizendo que, para além de Deus, Jesus era na visão dele. Não importa o que Jesus é na visão dele. Por quê? Porque Jesus é e basta. É e basta. Não cabe a nós ficarmos dando interpretações. Não, porque eu vejo Jesus como um grande filantropo, Jesus como um grande filósofo, Não, ele não quer ser isto. Ele não quer ser isto. Tanto é que, frente à resposta que ele recebe, alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro que é Jeremias. Ou seja, alguns dizem que é uma reencarnação de algum dos grandes do passado. Bom, sobre essas respostas, Jesus nada diz. Nada diz. Por quê? Porque não me interessa. Não me interessa. Então, quem não tem intimidade, quem não convive, dá respostas vazias e que não condizem muito. Assim também é a nosso respeito, né? Quem não nos conhece dá resposta de todo tipo acerca da gente. Às vezes umas respostas meio mentirosas, meio exageradas. Por quê? Porque não tem intimidade, não nos conhece. Às vezes nunca nem trocou meia dúzia de palavras conosco, né? E já tecem assim um verdadeiro relatório a nosso respeito. É uma mania um pouco nossa esta, mas não condiz com a verdade. Aí a segunda pergunta, sim, esta Jesus quer saber a resposta com afinco. Ele vai perguntar: e vocês? Vocês que convivem comigo, vocês que caminham comigo, vocês que abraçam a fé, para vocês, quem eu sou? Aqui é mais sério. Por quê? Porque não estamos falando de desconhecidos levantando hipóteses. Estamos falando de gente que fez experiência, de gente de fé. Para vocês, quem eu sou? E aqui não cabe mais resposta genérica. Aqui não cabe mais respostas sem sentido. Tanto que a resposta de Pedro vai para além de uma simples resposta. Pedro faz aqui uma profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Uma resposta curta, objetiva e que condiz com a verdade. Sim, isso é importante. Sabermos quem Jesus é, que espaço Ele ocupa na nossa vida. Isso é importante. E não ficarmos levantando hipóteses. Não, para mim, na minha opinião, eu acho. Não, isso não é assim que funciona. Quem Ele é? Que espaço Ele ocupa na minha vida? Por que isso é importante? Porque só assim o Senhor vai confiar a nós uma missão. E é assim que ele faz com Pedro, veja, aliás, Simão, até aqui Simão, depois Jesus muda o seu nome, o chama de Pedro,
e lhe dá a missão de confirmar os irmãos na fé. Vejamos que a partir de uma resposta, que é uma profissão de fé, ele confia a Pedro a missão de confirmar na fé, de iniciar os trabalhos da sua igreja. Ou seja, quando temos intimidade com Jesus, ele nos confia muito. Ele nos confia muito. A Pedro confiou começar o trabalho evangelizador. Hoje, nós temos sucessor de Pedro, o Papa Francisco. Sucessor dos apóstolos, os bispos e os seus colaboradores, nós os sacerdotes, também temos os diáconos. Vocês, uma infinidade de leigos e leigas. Sim, Jesus confia a nós esta bonita missão de continuarmos o serviço evangelizador. Mas para isso é necessário sabermos quem Ele é. É por isso, queridos filhos, que não podemos nos esbarrar em Jesus. Não. Tem gente que se esbarra e acha que já conhece alguém, né? Eu acho uma graça que tem gente que leva muito a sério a música do Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos. É impossível ter 1 milhão de amigos, não dá, né? É impossível. Por quê? Porque ao longo da vida nós temos de fato, conhecer pessoas. Conhecer. E ser amigo de alguém leva tempo, né? Até mesmo a palavra companheiro, né? É comer junto o pão. É só alguém que come o mesmo pão que nós, né? É a mesma pessoa que come o pão conosco, que faz parte da nossa mesa, que faz parte do dia a dia, que pode ser alguém íntimo. É só assim que nós podemos conhecer alguém. Os antigos ainda diziam que para conhecer alguém tem que comer 1 quilo de sal junto, né? Dá trabalho comer 1 quilo de sal, não? Por quê? Porque é só com o tempo que nós conhecemos alguém. Então que possamos nos estreitar de Jesus, sermos íntimos dele, para sabermos o que ele quer e espera de cada um de nós. E não passemos pela vida sem fazer esse encontro pessoal com ele. Não tenhamos Jesus apenas como uma figura histórica que a gente admira. Não. Ele quer ser na nossa vida Deus. Ele quer ser na nossa vida o ponto de partida e o ponto de chegada. Então nos esforcemos por isso. Nos esforcemos por conhecê-lo e nos deixemos por ele ser conduzidos.